Ela caiu dentro de um vulcão ativo e ninguém conseguiu salvar. A tragédia no paraíso. Juliana Marins, brasileira de 26 anos, era publicitária e mochileira experiente. Já havia viajado por diversas partes do Brasil e da Ásia, sempre em busca de paisagens, histórias e experiências únicas. Em junho de 2025, decidiu explorar Lombok, uma ilha paradisíaca na Indonésia. Lá, se desafiou a escalar o Monte Rinjani, um dos vulcões ativos mais altos e perigosos do país, com 3.726 metros de altura, conhecido por trilhas longas, clima instável e terreno traiçoeiro. O monte já era palco de inúmeros acidentes. Juliana contratou 2 guias locais para acompanhá-la, mas o que deveria ser uma jornada de superação acabou se transformando em uma queda trágica no coração do vulcão. Como tudo aconteceu durante a trilha, Juliana demonstrou cansaço e pediu uma pausa. Segundo relatos, ela acabou se distanciando dos guias. Em algum momento, escorregou em um dos barrancos da cratera e caiu, não uma queda simples, mas uma descida contínua e desesperadora por cerca de 600 metros. Tentou subir, lutou, mas a cada tentativa descia ainda mais. Milagrosamente, sobreviveu à queda. No dia seguinte, foi localizada por um drone, acenando e pedindo socorro. A comoção se espalhou rapidamente, mas havia um problema grave. O local onde ela estava era inacessível a pé e extremamente arriscado para qualquer tipo de resgate improvisado. A operação de resgate e as equipes de resgate iniciaram a operação usando cordas e equipamentos de escalada, mas o avanço era lento. Em um dia inteiro, conseguiram descer apenas 250 metros. As condições climáticas começaram a piorar. Neblina densa, vento forte e baixa visibilidade forçaram a suspensão dos esforços. Segundo a irmã de Juliana, os socorristas chegaram a apenas 350 metros dela antes de recuar. Famílias e amigos exigiam urgência. Boatos surgiram dizendo que Juliana havia recebido comida e água a menos, mas a família desmentiu. Ela estava ali, sozinha, com frio, fome, ferida e desesperada. Não havia nenhum suporte físico ou emocional, apenas o tempo, que se tornava inimigo às falhas no resgate. Uma das críticas mais fortes foi a falta de estrutura e organização. Não havia cordas longas o suficiente. A comunicação entre equipes era falha. Helicópteros não conseguiam pousar nem se aproximar com segurança. A operação se tornou uma corrida contra o tempo e Juliana permaneceu vulnerável por mais de 90 horas. Alpinistas locais se voluntariaram. 4 deles chegaram a acampar no fundo da cratera, a 600 metros de profundidade, tentando de tudo para alcançá-la. Outros 3 ficaram posicionados a 400 metros, mas apesar dos esforços, o socorro chegou tarde demais. A confirmação da morte na terça-feira, dia 24 de junho, veio a notícia que todos temiam. Juliana foi encontrada sem vida. A causa oficial da morte ainda não foi determinada, mas acredita-se que tenha sido uma combinação fatal de ferimentos da queda, fome, sede, hipotermia e até gases tóxicos da cratera. O resgate do corpo exigiu uma segunda operação ainda mais complexa. Horas e horas foram necessárias para removê-lo com segurança. O transporte para o Brasil também se transformou em uma batalha. Burocracia, altos custos e necessidade de ajuda humanitária. Celebridades e artistas se mobilizaram para garantir o retorno do corpo à família. Um histórico de acidentes ignorado. A trilha do Monte Rinjani não é novidade para tragédias. Em apenas 5 anos, foram registradas mais de 180 ocorrências e 8 mortes. Em 2023, 3 turistas perderam a vida. Em 2024, mais um. E em 2025,
Juliana. Mesmo com os alertas, o turismo de aventura continua explorando o local, sem mudanças significativas na segurança. Há agora uma pressão internacional para que o governo indonésio feche temporariamente a trilha ou eleve drasticamente os protocolos de segurança. A pergunta que fica é: quantas vidas mais serão necessárias para que algo mude? De quem é a culpa? Esse caso abriu uma discussão sobre responsabilidades. Os guias que a deixaram sozinha, o parque que permite o acesso sem estrutura adequada, o governo brasileiro que demorou a agir. Ou seria o próprio modelo do turismo de aventura, que muitas vezes subestima os riscos reais e empurra jovens viajantes para experiências sem suporte? Cada um desses elementos contribuiu para o desfecho trágico. A verdade é que Juliana poderia estar viva hoje se o sistema todo ao redor dela tivesse funcionado como deveria. Um alerta que não pode ser ignorado. A história de Juliana é mais do que uma tragédia. É um alerta global para cada trilheiro, mochileiro ou viajante apaixonado pela natureza. Risco real exige responsabilidade real. Nenhuma paisagem vale uma vida. E nenhum destino deve ser vendido como seguro, se não for. Que o nome de Juliana não seja apenas mais um em uma estatística. Que sua jornada inspire mudanças, respeito à vida e melhorias urgentes em todos os níveis. E que toda aventura, daqui em diante, seja guiada não só pela coragem, mas pela prudência. Compartilhe e reflita se essa história te tocou. Não deixe ela passar em branco. Compartilhe, comente aqui embaixo de quem você acha que é a responsabilidade por essa tragédia. O que pode e deve mudar. A dor da família Marins não pode ser em vão. Que nenhuma outra história de viagem termine com lágrimas, e sim com lembranças. Até o próximo vídeo e lembre-se, algumas trilhas valem ser evitadas, para que a vida continue sendo a maior de todas as aventuras.